Psicóloga Alexandra de França Figueiredo. Ela é aqui da cidade de Souza, formação na Universidade Santa Maria, na vizinha cidade de Cajazeiras. E o que é que acontece? Eu vou contar aqui um detalhe particular. Domingo eu estava fazendo as pesquisas, para a pauta do programa da segunda-feira e me deparei no Instagram com um vídeo que me chamou bastante atenção, onde o psicólogo, professor, palestrante, renomado, conhecidíssimo em todo o Brasil, Rossandro Kindjey, ele fazia justamente um comentário sobre o papel da escola e o papel da família, que a família estava perdendo espaço, território, porque muitos pais, ao invés de criarem bem os filhos, os dotando de disciplina, de ordem, de respeito, paralelamente com amor, com carinho, com afeto, estava justamente transferindo essa responsabilidade para a escola. A família deve exercer o seu papel dentro da sociedade, dentro do seu meio, convívio familiar. E a escola, logicamente, em segundo plano, também exercer esse papel. E eu achei bem interessante, até publiquei no meu perfil de Instagram, deu muitos acessos, enfim, muitos comentários, muita gente, e tive a ideia de trazer esse assunto aqui para hoje, para sexta-feira, e ao mesmo tempo convidei uma profissional dessa área, que tem uma experiência muito grande já, uma vivência nessa área psicológica, a doutora Alexandra Figueiredo. E ela está aqui com a gente agora. Doutora, bom dia. Bom dia, Levi. Quero agradecer mais uma vez pela confiança de estar aqui no seu programa e dizer que me sinto muito honrada em participar, contribuir com um programa que tem contribuído bastante com informações que a sociedade realmente precisa. Tá certo. A senhora se importa da gente colocar esse vídeo no ar? Não, muito pelo contrário. Doutor Rossandro, pronto. A gente vai iniciar, é só um minuto. Inclusive, Levi, participei de uma palestra, já ouvi Rossandro, em Campina Grande, falando justamente sobre esse tema. Maravilha. Olha aqui, hoje a gente discutindo ele, com os nossos ouvintes e internautas. É curtinho, é só 1 minuto e 25 segundos, mas é um tempo aí que eu peço para você que está em casa nos assistindo, nos ouvindo, pare um pouquinho para escutar e refletir, e a gente vai, consequentemente, após a veiculação desse vídeo, discorrer melhor esse assunto aqui com a doutora Alessandra. A família está pior do que a escola. É. Porque a gente, assim, não tem a ver com a diversidade. A diversidade é uma conquista bem-vinda. E que é maravilhoso. Muito maravilhoso. O problema é o seguinte, é que os pais perderam a mão sobre a educação dos filhos. Eles começaram a achar que filhos têm que ser bajulados e não educados. Eles começaram a achar que filhos têm que ser enchidos de coisas e não de afetos. E como a família tem falido em seu papel primordial de educador moral, eles delegam para a escola pessoas sem equilíbrio emocional. E aquele indivíduo que não respeita o pai e a mãe, como consequência desse processo, ele não vai respeitar o professor, nem vai aceitar aquilo que ele oferece, que é o conhecimento. Sim. Então, aí há da família um desejo de que a escola seja um segundo lar. Pai e mãe. Mas não tem como a escola ser um segundo lar se a família não for a primeira e primordial escola. Então é preciso que a gente repense assim, por que tanto caos? Por que tantos filhos que desrespeitam os pais? Por que a gente vê tantas crianças que batem na cara dos pais, nos aviões, nos aeroportos, nos shoppings? Isso tem a ver com o quê? Com uma falência pessoal. Então, se a família não reavalia, você vê que é uma coisa muito sistêmica, muito endêmica, em todo lugar. Se a família não ressignifica seu papel e os pais não se empoderam novamente, no sentido positivo, de entender que disciplina, respeito e hierarquia, junto com amor e acolhimento, é que formam um grande ser humano, a escola vai poder fazer muito pouco. E aí, doutora Alessandra, é do jeito que está falando? O doutor Rossandro está exagerando? Qual é a opinião que a senhora tem, a leitura que a senhora faz sobre isso? Vamos lá, vamos contextualizar, Levi? Porque às vezes a gente acaba comparando a nossa educação e uma cultura que a gente viveu. Fomos educados pelos nossos pais, que teve muita coisa positiva e muita coisa negativa. E a gente também faz assim uma comparação com a cultura atual. Então, vamos ver. O que acontece? A cultura atual, existe um padrão, Levi,
cada vez mais difícil de ser mantido pela nossa sociedade. Porque a classe média, a classe baixa média, que a gente chama, o que é que acontece? A gente tenta suprir as necessidades dos nossos filhos de uma forma que a gente acaba trabalhando mais, se ocupando mais, e isso traz culpa, muita culpa. Enquanto você passa dias fora de casa, no trabalho, para que você possa dar uma melhor educação, para que você possa manter o seu filho dentro de um padrão, às vezes, que você não tem nem condições de dar. Então, o que é que acontece? Você tenta suprir. E nessa tentativa de suprir, inconscientemente, porque a gente não faz isso de maneira consciente, inconscientemente a gente acaba numa tentativa de comprar o afeto do nosso filho. De maneira inconsciente, claro, né? A gente não se programa para dizer, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar afeto. Não está assim na cabeça da gente. A gente quer dar aquilo que a gente não teve. E nessa tentativa de dar aquilo que a gente não teve, a gente acaba se tornando, assim, reféns daquela situação e nos tornamos, assim, pais emocionalmente fracos, incapacitados de adquirir o principal que uma família não pode perder durante a criação e educação de filhos. Respeito. É por aí. Tá certo. Alessandra, como é que os pais que estão tentando educar seus filhos, eles podem lidar com a chamada de pressão, né? Pressão dos que estão sendo educados fora desse contexto que a senhora se referiu, hein? Entendi. Você quer falar assim, né, Levi? Se eu estou educando meu filho, tentando de tudo para educá-lo da melhor maneira possível, imprimindo valores no meu filho, e depois o meu filho vai aí lidar com a sociedade, que cada um tem sua cultura familiar e que vai imprimir também os seus valores. Aí aquilo que eu ensino, aquilo que eu estou cuidando, lá fora o meu filho vai se deparar com outra situação. Aí você diz, enquanto eu estou privando meu filho disso, enquanto eu estou tentando ajustar isso, e quando ele chega na escola e quando ele chega na rua, como lidar? Levi, eu vou te falar uma coisa. Se a gente não decidir que vai pautar a educação da nossa família com base naquele valor que você acredita que é o certo para a tua família, então vai ficar muito difícil de você agir, de você tomar qualquer decisão com relação à tua família, entendeu? Tem que ser firme. Firme naquilo que você acredita. É isso. Por aí. E quando o filho, não papai, não mamãe, o senhor está exagerando, aí era no seu tempo, né? Começa a fazer esse, digamos, entre aspas, esse conflito, né? Sim. Veja só, Levi, a gente tem que entender uma coisa. Existe uma hierarquia. Uma hierarquia que é importante para o desenvolvimento, seja lá, da criança ou do adolescente. Como assim essa hierarquia? Pai, filho. Se o pai, que tem aquela maturação cerebral, experiência, responsabilidade, para conduzir aquela gestão familiar, se ele abre esse espaço e deixa com que uma criança que não tem maturação alguma, que a mente, que todas as suas funções psíquicas ainda estão em formação, e ele deixa com que aquela criança decida, tome decisões, que é de um adulto, como é que vai ficar? Uma criança que decide sobre uma família, que decide a educação daquela família, o que você acha? Você me diz. Tem situações, eu acho que a senhora tem conhecimento, né, pela sua vivência na área psicológica, de emocionalmente os filhos até chantagearem os pais, né? Sim. O que é que o pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, enfim, quem mora na casa, né? Quem está ali no seio familiar como é que a pessoa deve reagir diante de uma situação igual a essa? Não ceder. Não ceder. A gente tem que ser racional muitas vezes. Veja só, Levi, se eu sei que estou proporcionando ao meu filho educação dentro das minhas condições, uma educação de boa qualidade, seja ela pública, seja ela privada. Se eu alimento o meu filho, se eu converso com o meu filho, se eu oriento, se eu estou o tempo inteiro tentando ali conduzir da melhor maneira possível, da forma que eu acredito. Então, Levi, eu tenho que ter essa convicção de que basta ser pai, basta ser responsável. Agora, o que é que confunde? A nossa geração, ela tem assim, vamos dizer, ela tem uma forma de falar assim, eu sou o amigo do meu filho, eu sou o melhor amigo do meu filho. Sim, diferente dos nossos pais, que a gente não falava, quando a gente abria a boca, o pai dizia, epa, aqui quem fala sou eu. Que isso aí é um extremo
que a gente abole, a gente não traz para essa nova educação. Porém, o que acontece? Dentro disso, você não pode permitir que você seja o amiguinho do seu filho. Você pode ser o amigo do seu filho, que é uma outra coisa. Agora, o amiguinho do seu filho, não. Por quê? Como é que teu filho trata o amiguinho? Ele está ali, ele brinca com o amiguinho. Se, de repente, o amiguinho contraria o teu filho, o que é que ele vai dizer? Não falo mais com você? Não gosto mais de você? Não sou mais seu amigo. Então, essa relação, quando o pai se torna o amiguinho do filho, ele acaba perdendo o respeito completamente. Então, ele não tem. Pai, enquanto educador, não é amiguinho de filho. Pai é amigo de filho, em determinadas situações. Mas no momento de educar, de forma alguma. Como é que a senhora olha a questão de quando os pais, doutora Alessandra, têm e podem dar, né, tudo para os seus filhos? Exatamente. Papai, quero isso, toma. Sim. Papai, quero isso, toma. Papai, já abusei, quero outra coisa agora. Aí Então, toma o pai só dando, dando e dando. Vou fazer uma comparação aqui que pode até ferir alguém que está nos escutando, se não tiver uma capacidade de racionalizar o que eu vou falar. Veja só. Dentro das nossas condições, a gente sempre tenta dar o melhor aos nossos filhos, entendeu? Aí, dia desse, eu me deparei com uma situação. Uma mãe falava comigo e dizia assim: mulher, não teve jeito. Tô super apertada. Fiz uma loucura. Por quê, mulher? Tive que comprar um iPhone tal para minha filha, porque a bichinha estava sofrendo bullying na escola. Porque não tinha Aí o você, aparelho. porque não tinha um aparelho. Segundo a mãe, né? Que com certeza é a menina que chega em casa, ou o menino, não sei, e diz assim: eu tô sofrendo bullying, mamãe, eu não tenho um iPhone. Aí o que é que a mãe faz? Ou o pai, que não deveria, que não, jamais. Vai lá, a renda da família é totalmente incompatível com aquela realidade, mas vai lá na loja, compra o iPhone, compra tal, deixa de dar uma saúde, deixa de alimentar, às vezes, até melhor para fazer certas coisas, né? Caprichos, certos caprichos. Então, você cria seu filho, Levi, fora da realidade. Fora da realidade. É uma pessoa que não pode ser frustrada. Não pode ser frustrada. Ao invés de você trabalhar seu filho, dizer: olha, meu filho, vou te dar um smartphone tal, que você tem condições, é o que eu posso te dar no momento. Eu estou investindo na tua educação, eu estou investindo na tua qualidade de vida, na tua saúde. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai conseguir e você vai ter isso daí logo, logo. Não. O pai vai, supre aquela necessidade. Amanhã, Levi, a escola da vida, que não é a escolinha que a gente dá em casa, às vezes não é nem a escola que a gente coloca nosso filho para estudar. A escola da vida, ela é dura. Então, a vida não quer saber se o teu filho foi frustrado ou se não foi. Entendeu? A vida está esperando esse cidadão que ele venha para enfrentar o mundo. Aí, o que é que acontece? O teu filho, primeira frustração que ele tem, vamos lá, o que é que você acha que é uma das primeiras frustrações de um jovem, de um adolescente? O que é que você me diz? Imagina aí. Diz aí, qualquer coisa. Geralmente hoje a gente vê o sonho de consumo, né? A questão do consumismo, mais uma, né? assim, faz parte da realidade. Vamos lá, para você ver onde é que isso vai afetar, viu? Se olhar uma viagem, né? Espera viajar, se incomoda muito porque o outro amigo tem aquilo e ele não tem. Além disso daí, que já é uma frustração do ter ou do não ter, amanhã o teu filho vai se relacionar. Ele vai ter um relacionamento amanhã. Na maioria das vezes, ele vai se relacionar com pessoas que têm essa mesma visão, que vêm nesse mesmo contexto. Ele tem uma decepção amorosa. Ele se frustra. O que é que ele faz? O que é que uma criança que nunca foi frustrada, que nunca disse não, que o pai acorda e faz assim: você ama papai? Você ama mamãe? Filhinho, você ama? Diz que ama, diz que ama. Dependendo do dia que o filhinho esteja com todas as necessidades supridas, ele vai dizer: amo. Vai ter outro dia que ele vai dizer: hoje eu não amo papai, porque papai não me deu isso. Papai não fez isso. Entendeu? Aí o que é que acontece? Amanhã, quando ele recebe um não, quando ele se frustra, ele quer se matar. Ele quer morrer. Termina um relacionamento, ou ele quer morrer ou ele quer matar. Isso entre N questões, entendeu? Tô entendendo. A gravidade está nisso, Levi. Quando a gente não prepara o nosso filho para se deparar com o mundo onde ele vai ter frustrações, o resultado é super negativo. Então, onde é que a gente tem que ter esse cuidado? É lá atrás, enquanto você está educando. E esses pais que não são respeitados assim, conforme a senhora está falando aí, eles devem fazer o quê, doutora Alessandra? Levi, olha, a gente sabe que se fosse para a coisa funcionar como deveria,
Tudo está ali, né? Desde os primeiros passos, a gente vai orientando. E a gente erra muito na educação. Eu errei como mãe, você errou como pai. Todo mundo vai errar, de uma forma ou de outra. Mas aí a gente vai voltar um pouquinho. A gente vai lá para a antiga sociedade, que era onde foi formado nosso caráter, nossos pais, nossos avós. O que era que acontecia, Levi? Veja só. Quando eles não abriam mão do respeito, mesmo daquele endurecimento, que a gente não acata tudo daquilo, a gente não acata, a gente tira aquilo que deu certo. Quando eles não abriam mão daquele rigor, o respeito era inegociável, então, através do respeito, eles conseguiam ser amados. Por quê? Ninguém consegue amar alguém que você não admire. O amor, ele vem pela admiração. Você admira uma pessoa e você ama. E isso a gente não só pode aplicar a um relacionamento, não. A gente aplica isso ao todo, entendeu? Eu tenho que sentir segurança no meu pai. Eu, como criança, como adolescente, eu tenho que olhar para o meu pai e me sentir seguro, sentir que ele está acima de mim, que ele é o meu amigo, mas que ele não é o meu amiguinho. Tem questões que são inegociáveis. A gente que está em consultório, Levi, a gente vê coisa que a gente tem até que, assim, dizer assim, eu tenho que ser muito profissional agora e tem que ter todo aquele cuidado para não ferir, mas tem que dizer a verdade. Tem pais que levam o filho no consultório para dizer assim, apesar que eu não sou psicóloga infantil, adolescente e adulto, meu público. Mas veja só, é problema de infância e adolescência geral. Chega uma criança altamente dependente de tela. Certo. O dia inteiro. O que é que as mães fazem? A gente não está generalizando. Lembra que a gente está trazendo aqui aquilo que mais acontece. A gente sabe que tem pais que são exemplo na educação, como tem outros que são fracassos. Porém, pega aquela criança, entrega uma tela, a criança passa o dia naquela tela sendo educada. Do acordar ao anoitecer, pelo TikTok, sendo educada por uma série de questões, uma série de coisas, uma criança sem maturação alguma, com a mente em desenvolvimento. Aí essa criança lá, cheia de coisas adquiridas, vai para a escola. Certo. Chega na escola, a criança, o professor é escolarização, gente. Por que as pessoas confundem esses devidos papéis? Professor é escolarização. Agora, obviamente, que um professor ele tem que colaborar, ele contribui na educação. Até mesmo porque educar, Levi, é um direito de todos. Se eu estou aqui agora e entra uma criança aqui, ou eu estou na rua, ou você em qualquer lugar, e tem uma criança aqui, e se eu puder contribuir de alguma forma, educando aquela criança, ensinando alguma coisa, ele não precisa ser meu filho para eu fazer isso, não, a gente faz. Porém, os papéis precisam estarem definidos. Não é o pai pegar o papel, que é do pai, que é da família, jogar num professor que já está sobrecarregado numa sala de aula, numa escola, e querer que aquele professor modele, transforme o seu filho, desenvolva o papel que é para ser feito na família. Então a senhora acha que tem pais que só amam, tem pais que só educam, tem pais que nem amam e nem educam. Aí eu pergunto o seguinte, qual é o ponto de maturidade, né? Para você aí saber amar e saber educar também. Leve para mim o conceito de amar. Ele é assim, amar é cuidar. Como é que um pai sabe se ama o filho? Se o pai amar, proteger, amar, educar, amar, aparar aquelas arestas que vai prejudicar a vida do teu filho, amar, corrigir. A gente educa o filho mais pelo não do que pelo sim. Entendeu? Se você cuida. Porque assim, o problema, Levi, maior é esse. Os pais estão esperando um retorno imediato de uma criança de 5 anos, um adolescente, que quer que diga assim, papai, você é o máximo, você é muito bom, você cuida de mim, você é o cara. Levi, você nunca vai escutar isso no dia que você tomar uma tela da mão de uma criança, seja lá que idade ela tenha. Que ela vai dizer, ai, obrigada, papai, te amo. Levi, ai, papai, você está cuidando de mim, da minha visão, da minha mente. Ah, papai, te amo. Nunca, nunca. Quando você está imprimindo valores, você só vai ver o resultado disso daí no amanhã, Levi. A gente criar filhos é plantar para colher no amanhã. Entendeu? Você está cuidando hoje para amanhã, quando ele tiver maturidade, quando ele se tornar um cidadão de caráter, de bem, ele vai chegar para você e vai te dar esse retorno. Papai, hoje eu sou o que sou pela educação que você me deu,
pela escola, por tudo que você fez por mim. Esse reconhecimento virá. Agora, se você for um pai inseguro, que precise dizer assim, eu preocupado, se meu filho me ama, eu nunca tive essa preocupação. Leve lá em casa e olha que eu não era psicóloga. Você tem quantos filhos? 3 adultos. Criou os 3 assim, desse jeito aí que tá dizendo? Leve, eu criei de uma forma pior, porque hoje eu não criaria daquela maneira, porque assim, a gente aboliu essa questão de palmada, nada de violência a gente traz para essa nova realidade de educação. Eu sou totalmente contra a violência, entendeu? Certo. Essa questão de bater, de fazer. Mas Leve, veja Está só. certíssima, né? Porque a gente vai aprendendo Não que resolve, tem outras não formas, resolve. não resolve, né? Agora, o que é que acontece? Hoje a gente vê filho que bate na cara do pai aí, todo mundo, não acredito que só eu que veja. Só eu que veja. Um certo dia, numa praça, um menino tacou lá um murro assim na cara do pai, quebrou o óculos, o homem ficou com os cacarecos, os pedaços do óculos assim, pendurado. E eu olhando assim, dizendo, não, isso não é um problema seu, calma. Não se envolva, porque a vontade que está lá de dizer, meu Deus, meu filho, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque isso é um absurdo. Como é que um filho dá um murro na cara de um pai que quebra o óculos em plena praça, na frente de todo mundo, assim? Então, você acha que isso aí foi uma coisa daquele momento? Não foi, isso é uma cultura familiar. Isso é uma cultura familiar. Estamos conversando aqui hoje no Cidade Notícia com a doutora Alexandra Figueiredo, psicóloga. Registro aqui algumas interações dos ouvintes. Erlaine Cristina, ela está dizendo aqui, além de psicóloga, uma mãe exemplar, tem autoridade para falar sobre criação dos filhos. Outra mensagem aqui, Marileide, está dizendo, que mulher sábia, está aqui, Arlane Marquinhos, está aqui mandando um abraço. Doutor Vete Souza, está escrevendo aqui, orgulho. Meu filho. É seu filho? Um dos. Pronto, aí. Tá vendo aí a mãe dizendo o que fazia, né, com eles aqui. Fátima Freitas, professora Fátima Freitas, está dizendo parabéns, Levi, pela escolha dessa grande profissional para explicar um assunto de grande importância. Fátima foi minha professora de ciências na Escola Estadual André Gadelha. Eu tô achando que ela também foi minha professora, mas... Em outra escola. Uhum. Pronto, tá aqui, viu? Deixa eu ver aqui, passar aqui para Aparecida Araújo, está dizendo, mulher muito sábia. Aqui, doutora Alessandra, a senhora arrancando muitos elogios, viu? Deixa eu ver aqui agora. Bom, eu agradeço. Então, viu? Deixa eu ver aqui agora no YouTube, né? Falei o pessoal que está nos acompanhando aqui no Instagram. Pronto, o YouTube está dando um trabalhinho para abrir aqui a tela. Já eu dou uma olhadinha e falo em vocês aqui do YouTube, tá legal? Doutora, e essa geração de pais, de educadores inseguros, o que é que a gente faz, o que é que se faz com ela? Trabalhar essa insegurança. Pai não pode ter medo de não ser amado por filho. Leve, porque os nossos filhos hoje, eles são muito argumentativos, entendeu? É uma geração muito inteligente. Na realidade, a gente tem que compreender, tem um lado muito positivo nessa questão. Nós temos filhos hiperinteligentes, diferente daquilo que a gente era. Mas aí o que é que acontece? Eles são inteligentes, mas eles não estão preparados para lidar com a vida, com a realidade da vida, Levi. Então eles vão fazer chantagem. Se você não for um pai firme, você vai sentar com o menino, ele vai botar você no bolso. Um menino pequeno, não estou falando de menino assim de 10 anos, estou falando de menino de 5 anos. Que ele vai argumentar de uma forma que ele vai parecer um advogado, assim, que você vai dizer, não, meu filho, você tem toda a razão, papai está completamente errado, entendeu? Então, o que é que você tem que entender? Regra básica para a vida. Você vai ter que entender que você, no momento que está educando, você tem que ter firmeza, amar o seu filho, amar. Amor nunca é demais, olha, amor nunca é demais. Aí você pode dizer assim, mas não, a gente não pode demonstrar o amor que a gente sente, não. Claro que a gente pode e deve. Amor não quer demais. Agora, é a forma de demonstrar esse amor. Como é que você demonstra esse amor? Escuta o teu filho. Levi, escuta a filho, não obedecer a filho, não. Lá em casa eu sempre escutei, eu escuto até hoje. Mãe, eu quero falar com você. Sempre foi assim, tá bom, vamos, senta aqui, já fica ali, balançando a perna e controlando a perna, porque eu digo assim, eu já sei o que vem mais ou menos, né? Escuto, dependendo daquilo que você vê, assim, você tem que ver também a necessidade do teu filho, o lado emocional do teu filho, as razões do teu filho. Agora, se você é responsável, ele é uma criança de menor, aí você acha que você vai deixar ele decidir a vida?
Quando você tem certeza que aquelas decisões que ele está tomando agora, amanhã vai ser um prejuízo no futuro. Exemplo, um menino chega para tu e diz assim, eu não quero estudar. Eu não vou para a escola. Aí você diz, qual a idade desse menino? Esse menino tem 11, tem 12, tem 13, tem 14, tem 15. E aí você vai dizer, tudo bem, meu bichinho, você não gosta de estudar, você não vai não. Não, você vai. Você vai para a escola. Porque quem sabe o que é melhor para você amanhã sou eu. Você vai para a escola. Agora, você, quando chegar na maioridade, se você não quiser nada, se você não quiser isso, se você quiser outra coisa, se você quiser qualquer coisa, meu filho, você tem todo o direito de escolher. Entendeu? Lá em casa as escolhas foram deles. Porém, eu orientava, né? Mas aí, você deixar que os filhos decidam. E quando você tem filhos que são estudiosos, são afetuosos, são carinhosos, são estudiosos, né? E de repente você se depara com um cenário ideal. Eu sou um pai abençoado, sou uma mãe abençoada, porque meus filhos são obedientes e tal. Mas aí, por conta desse mundo de hoje aí, da tela do telefone celular, acabam aí absorvendo muita coisa do mundo virtual. Você vai, de repente, negar, censurar isso, para ele dizer, não, papai, não, mamãe, mas eu estudo, né? Tenho uma relação boa com vocês. O que dizer para esses pais e os filhos também, diante de uma situação dessa? Veja só, a gente sabe que cada família, como a gente está assim, trazendo de uma forma geral, porque a maioria é isso, é o que eu vi em consultório, é o que eu vi em CRAS, onde trabalhei em município, é o que eu vejo na sociedade, é o que eu vi na minha casa e na casa de todo mundo. Porém, dentro de um contexto desse daí, é aquilo que eu digo, perfeição, ninguém nunca vai conseguir. Não existe. Você citou aí N coisas que são maravilhosas e que a gente pode dizer assim, é uma educação perfeita, quase perfeita, né? A gente não tem como olhar para um adulto hoje, a partir de 15, 16 anos, 17 anos, e dizer assim, me deu o celular? Não. Por quê? Porque já chegou assim no nível que você vai por ali, você vai lá em casa, que isso não é regra para ninguém, eu estou falando do que eu fazia. Meus filhos com 17 anos, 18 anos, até a maior idade, eu ia no quarto. Se fosse 11 horas da noite, pronto, essa daí está aqui, ela pode comprovar isso aí. Se fosse 11 horas da noite, eu dizia, desliga os celulares, porque existe hora de dormir, a mente precisa desse descanso, eu tenho esse conhecimento, eu sei da necessidade que é de a mente ter o seu devido repouso na hora do descanso. Então, eu estava pensando em quê? Eu estava pensando na saúde, em outras coisas. Então, o que eu fazia? E no futuro deles, né? O que eu fazia? Eles colocavam o celular lá. Mas sabe por que eles obedeciam, Levi? Porque lá atrás, quando eles eram menores, com 10 anos, com 11 anos, eu não ia dizer assim, me dê, bichinho, um celular e colocar. Eu saía assim, tinha uma cestinha lá em casa, eu dizia, passa os celulares, passa os celulares. Aí os amiguinhos, nas férias, iam dormir na minha casa, aí dizia assim, ei, e a tia Sandra recolhe celulares aqui? É igual na porta eletrônica do banco, né? A tia recolhe os celulares? Aí meus meninos diziam, aqui em casa é assim. Só que eles não diziam isso com aquela rejeição a mim ou a minha atitude, porque aquilo dali foi estabelecido. Era uma coisa normal. Agora ficaram de maiores, não faz sentido algum. Eu tá lá, celular batendo na porta, né? Porque tem os níveis de... A gente vai, ainda vou falando aí, celular danifica, viu? Olhe, use, controle, não sei o quê. Então, o celular é o grande vilão, né, doutora? Um dos, Dessa né, Levi? A gente não vai condenar, né? Uma coisa que eu mesma vivo com ele na mão, que está ali, que você está aí, você precisa para trabalhar. A pandemia, ela deu uma acelerada no processo que talvez, assim, esse processo ainda fosse avançar daqui uns 5 a 10 anos. Isso foi acelerado, então uma criança hoje tem uma justificativa de que ele tem que ter um celular para estudar. Mas o que é que acontece? A gente ainda tem que encontrar limite dentro dessas questões. Sim, meu filho precisa de um celular. Meu filho precisa levar um celular para a escola, talvez, ou porque ele estuda e ele vai ter aqui as mensagens do grupo da escola, recadar a professora, tudo. Sim, mas e aí? É toda hora isso? Não, não é toda hora. Limita. Vai limitando. E de acordo com a maturidade da criança ou do adolescente, você vai cedendo, você vai liberando, entendeu? Por aí. Entendi. Deixa eu mandar aqui o abraço que eu fiquei devendo o pessoal do YouTube, né? Tá nos assistindo. Lucileide Maria Gabriel tá dizendo, Levi, parabéns por trazer uma profissional tão sábia.
Damiana Gomes Sarmento, parabéns, amiga, pela entrevista, você arrasa. Conhece Damiana, né? Demais. Pronto. São minhas amigas. Isso, Keila Camila, aqui já é outro assunto que a gente abordou aqui mais cedo no programa, viu? Ruceni Barros, diz que é de Cajazeiras, não, está em Cajazeiras nos assistindo. Ed Souza, prestigiando aqui a psicóloga Alexandra França, ela colocou aqui, viu? Expedito Alves, acho que é Expedito que é professor, né, de música. É. Parabéns à doutora, enfim. Deu um show aqui, viu, doutora? Que bom, né, Infelizmente Levi? o tempo já Mas, transbordou aqui, ó. na realidade, Levi, esses assuntos a gente assim já sabe. Se a gente olhar para dentro, só para finalizar aqui, da forma que a gente foi criado, a gente já sabe assim mais ou menos aquilo que valeu a pena no passado. A gente não vai dizer traga, eu sou contra uma pessoa que diga assim, traga aquela criação que o meu pai dava não sei quantas chibatadas, que o professor dava palmatória, que botava no caroço do milho, não. Aqui Isso, não existe, isso é um né? absurdo, isso é um absurdo. Mas o que é que a gente vai trazer? Já era desumano para aquele tempo, Era desumano para aquele Imagine tempo. hoje. Mas o que é que a gente vai trazer? Vamos trazer A disciplina, o positivo. a disciplina, Vamos trazer aquilo que foi positivo. o respeito e vamos alinhar e a aquilo ordem. que a gente tem conhecimento hoje. Isso faz bem à criação de um filho? Disciplina, respeito e ordem? Sim. É isso daí. Eu trouxe até uma reflexãozinha leve que diz assim, aqui, olha. Criem seus filhos para que eles tenham capacidade de suportar o mundo. E não para que eles sejam tão... aqui eu nem vou usar o termo que tem na reflexão, porque eu achei pesado. Vou substituir por despreparado. Criem seus filhos para que eles tenham capacidade de suportar o mundo e não sejam tão despreparados para que o mundo seja obrigado a suportá-los. Entendeu? A gente tem que criar filho para fazer a diferença no mundo. E não para que o mundo seja obrigado a suportar, ou seja obrigado a suportar o seu filho que você simplesmente negligenciou na correção, no seu dever paterno, no seu dever materno. Simples assim. Tá ok. Doutora Alessandra, eu desejaria aqui ficar a manhã inteira conversando com a senhora sobre esse assunto, porque a gente está monitorando aqui as redes sociais, né? E muita gente interessada no assunto, escutando, né? Que bom. E espero também que compreendendo e absorvendo, viu? Um abraço, obrigado. Muito Até obrigada uma próxima mais ocasião. uma vez, viu? Hoje a senhora Eu trouxe que aqui uma agradeço. assessora, né? É minha nora Kaline, tá ali. Então é isso, Levi. Mais uma vez, muito obrigada e precisando, estarei aqui. Tá legal.